Aí eu falei, mãe, meu pai morreu. Minha mãe não. Às 3 horas da manhã, meu pai morreu. Meu Deus. Então, assim, aquilo foi para mim e eu... Seu pai era evangélico? Não, meu pai, ele já tinha aceitado Jesus, estava caminhando, mas ele ficava lá na garagem ouvindo o Valdomiro, que ele gostava. E ele não tinha entendimento, mas ele tinha aceitado Jesus. Então, ele estava começando a caminhada dele e ele foi embora. Só que aí eu fiquei muito brava com Deus e foi muito frustrante aquilo. Aí eu falei, não, agora eu não vou para Deus, já decidi. Acabou. Aí eu falei, eu vou... Tem uma parte, né, que eu tinha falado antes do meu pai falecer que, olha para você ver, se eu não ia contar para minha família se eu tivesse com câncer. Porque meu pai, eu falei, meu pai não ia aguentar, minha mãe, eu não ia fazer sofrer. Aí eu pensei que eu ia pegar um resultado de exame, se desse que eu tinha câncer, eu ia atravessar a rua e ser atropelada. Meu Deus, pensamento, né? Pensamento de morte. Para não passar para minha família mais aquele sofrimento. Só que Deus não deixou. A missionária, minha cunhada, já estava caminhando na igreja. Ela acordou e foi comigo. E eu briguei com ela para não ir. Só que aí, eu também não voltei no médico mais. Porque eu falei, não tem problema. Aí veio uma missionária daqui de São Paulo. Pro casamento da prima dela. E a prima dela não falou para mim que ela era crente. Senão eu não ia receber ela para minha colega. E falou assim, recebe a minha prima para mim e leva ela lá em casa. Porque eu não vou poder, tá? No momento eu falei, tá. Aí chegou a mulher e eu fui receber ela. Na época era táxi, não tinha nem Uber ainda. Aí eu fui receber ela. Quando eu vou receber essa mulher, ela desce uma cepa de uma negona 2x2 com a mala rosa, não esqueço da mala dela, desse tamanho. Ela já tirou aquela mala assim, com aquelas bolsonas, e ela olhou para mim. Aí ela falou assim, eu só vim aqui por causa de você. Porque ela mora em São Paulo, mas ela é baiana. Eita. Aí ela falou, eu só vim aqui, mulher, por causa de você. Aonde eu posso falar com você? Aí eu fiquei olhando para a cara dela. Falei, Aí minha cunhada falou assim, entra aqui na casa da minha cunhada. Aí nós entramos lá. Quando nós entramos lá, essa mulher olhou para mim e falou assim, meu Deus, mandou eu te perguntar, tu achas que tu perdeu tudo? Eu ainda posso tirar o que você mais ama. Meu Deus. Minha única filha. Falei, quê? E eu comecei a chorar. E ela foi falando tudo que eu pensava, a briga que eu tinha aqui com Deus. Porque eu brigava com Deus, por que não tirava aquelas visões de mim? Eu brigava com Deus, por que aqueles demônios ficavam me perseguindo? Eu brigava com Deus, por que tudo acontecia de ruim na minha vida? Aí ela foi falando tudo para mim, ela foi dizendo tudo aquilo que eu pensava. Aí ela falou assim, meu Deus, manda dizer que você não tem nem mais um dia. Que você vai ter que servir a Ele. Eu falei, tá. Aí eu disse para ela, avisa seu Deus que eu cansei e eu vou servir Ele. Mas fala para Ele que eu não quero ser igual. Eu quero ser diferente. E diz para Ele o seguinte, Ele guarda a minha casa, Ele guarda a minha família e eu faço o que Ele quer. Eu não esqueço. Ela falou assim, vai ser assim. E essa mulher colocou a mão sobre a minha cabeça, eu fui arrebatada. Meu Deus. Ali naquele lugar. Quando eu abri meu olho, eu já vi esse São Jorge no meio da casa da minha cunhada. E esse São Jorge, esse demônio começou a brigar. E a gente começou a expulsar. Era um pingente de prata, mais ou menos desse tamanho. Ele partiu no meio. Prata, partiu no meio. Partiu no meio o pingente de prata. Foi uma guerra. E eu voltei assim. Eu achei que eu ia Deus mandando alguém para a minha vida, que eu ia entender, eu ia livrar daquilo. Na verdade, potencializou. Porque eu comecei a ver o mundo espiritual, sei lá, como se estivesse misturado ao meu mundo. E foi uma coisa muito esquisita. Uma sensação horrorosa. Eu olhava para ela assim, a sensação que tinha ampliado tudo para mim. Ela foi e falou assim, eu ia ficar 3 dias, mas eu vou ter mais uns dias para me te ensinar. E ela ficou. Ela me deu um vestido, que eu tenho até hoje. E eu lavava esse vestido de noite para vestir de dia, porque eu não tinha roupa para fazer a obra. E eu comecei a ir com ela, fazer a obra, e eu entrava em lugares, eu comecei a ver demônios. Eu fui para casa de crente, chegou lá todo mundo crente.
Crente da harpa, crente dos Aqueles trompetes, crente né? do... Sim, mesmo. E eu cheguei e falei, nossa, que bom, uma casa de crente. Quando eu sentei, saiu o filho da mulher lá no fundo, eu olho para ele, um demônio. Sério, eu via ele. Era um rapaz na frente, mas as costas dele era uma mulher. Ela rebolava assim, jogava o corpo para lá e para cá. E o corpo dele ia junto. Eu falava, gente, que é isso? E eu assim, ó, só crente, né? E eu assim. E o rapaz era crente. Instrumentista da casa do Senhor. E eu assim. Aí eu olhei para ela e ela também tinha visão aberta. A primeira pessoa que eu encontrei na minha vida. Aí ela fez assim para mim. Aí ela falou assim, vamos orar? Quando a gente levantou para orar. Falou, vamos orar. A gente se levantou para orar. Aí esse menino manifestou. E foi aquela luta e a gente orou, aquilo expulsou da vida dele. A mãe dele ficou, eu estou envergonhada porque isso não era para acontecer. Eu falei, minha irmã, o capeta ele invade, ele não pede passagem, não. Então a gente conversando ali, né, orientamos ela e fomos embora. Eu tive ali alguns dias só para aprender a ser crente. E a partir daí minha vida não parou. Então eu tenho casos que agora que começou a minha história. Eu não bebi um leitinho, não fui para mamadeira. Eu já fui direto mesmo no fogo. E aí eu falei, eu não vou ser crente aonde eu morava. Eu não tenho testemunho lá para ser uma crente. Então eu costumei ser crente fora. Aí eu ia para fora e as pessoas sabiam qual era, mas não tinha convivência. Porque Sim. Eu entrava no carro, ia, voltava, só ficava em casa. Aí um dia o Senhor falou comigo, eu vou te colocar dentro da comunidade para fazer a obra. Eu falei, você não vai me colocar, ninguém vai me aceitar naquele lugar. E ele me colocou. Aí começou o meu chamado ali dentro. Menina, de não ter sossego. Eu não tinha sossego para dormir, porque as pessoas começaram... Eu falei assim, eu não vou mexer com nada de capeta. Não vou mexer. Aí eu estou conversando, que eu estava até conversando com você um pouco antes. A pessoa chegava no portão da minha casa e falava assim... aqui, eu queria falar com a pastora Jaqueline. Aí, às vezes, a minha mãe, alguém atendia e falava, tá, chamava. Aí eu chegava e falava, oi. Do alto da escada, a pessoa queria falar com você. Eu descia a escada, mas ficava do outro lado do portão. Sim. Aí a pessoa manifestada, eu tinha que abrir o portão e ir lá e expulsar. Meu Deus. Aí, outra hora, tá conversando comigo, igual a gente tá conversando aqui, a pessoa manifestar. Só que aí começaram a levar pessoas para minha casa. Então, você imagina, a varanda da minha casa, era o dia inteiro. Estava almoçando. Pastor, o que tem alguém passando mal, precisa falar com a senhora. Pastor, o que tem acontecendo alguma coisa com uma pessoa. Pastor, tem alguém querendo oração. E assim era a minha casa. Então, começou pessoas endemoniadas, pessoas para cura, e também a casa. Então, a coisa que maior aconteceu nisso tudo, Sim. Foi um menino que eles chegaram, esse menino é falecido. Eles chegaram com esse menino na minha casa e disseram que ele queria uma oração, se podia orar, na porta da minha casa. Falei, tá, oro. Aí, meu irmão não é cristão, um irmão só, mas ele tem uma visão muito aberta. E aí, meu irmão olhou assim e fez assim para mim. Como que eu vou dizer não? Aí eu chamei para o fundo e ficou aquele monte de gente. Então, você imagina assim, os estilos dessas pessoas na varanda. Tinham 5 que foi acompanhando ele. Aí eu fui com ele assim para o fundo, no quintal. Eu falei, vou orar aqui despistadamente. Esse menino vai embora, porque eu já tinha visto que entrou com aquele povo. Aí eu chamei minha mãe, a minha cunhada, morava lá, e falei, vamos orar. Eu coloquei a mão na cabeça desse menino e falei, Deus... Era uma oração para ser assim. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida dele. Na hora que eu pus a mão, ele manifestou. A hora que ele manifestou, só que foi uma coisa incrível. Ele não manifestou assim, no corpo dele, não. Ele só olhou para mim e falou assim, ele vem. Aí eu fiz assim, ele vem. Ele falou, olha para trás, ele vem. Aí ele, não. Quando eu olhei, me vi um caveiro horroroso. Esse bicho bateu de frente, que esse menino caiu, ele bateu pro chão.
A única coisa que eu consegui foi segurar a cabeça dele. E esse menino gelou. Esse menino parou de respirar. Ele caiu, os pés dele esticou assim. Sim. Ele fez assim, parou. Eu olhei assim e falei, meu Deus. Pus a mão e comecei a orar. Repreender, ele voltou. Aí ele voltou, eu falei, graças a Deus. Aí sentei ele numa cadeira, dando ele água. Quando eu estou dando ele água, ele falou, ele vem, e o trem de novo. E eu orei. Jesus. E esse bicho pegava ele pelo pescoço. E a gente orava e soltava. Aí quando foi muita oração, esse demônio saiu da vida desse menino, pegou as 5 pessoas na varanda. 5? 5. Só tinha eu, minha mãe e minha cunhada de crente. Meu Deus. Pegaram eles começaram a passar mal, tudo na varanda, que eles falam passar mal, né? É. Ai, eu tô passando mal, eu tô passando mal, eu tô passando mal. Aí nós teve que ir pra varanda e orar e repreender. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente orando, tirando. E tirando ali. Tirando ali aquela. E eu tenho uma vizinha, ela era minha vizinha, eu mudei de lá. Mas ela também não. Quando eu morava lá, ela morava em outra cidade. E aí ela estava comprando uma casa lá. Aí ela veio da cidade dela, ficou na nossa casa. E ela também é cristã. Um dia eu ri tanto dela, porque nós arrumamos todos para dormir. Tal, a minha casa era em cima. Aí eu vim assim, desci no quintal, todo mundo de camisola, ela também de camisolinha lá para dormir. Isso era 1h30 da manhã. Ela virou e falou assim, bora dormir, né, tal, vamos orar para dormir. A gente falou, vamos. A hora que a gente começou a orar para dormir, começou uma gritalhada na minha porta, corre, pastor, acorde, acorde, acorde. Eu falei com ela, veste roupa. Aí ela jogou um hobby assim, e eu de camisola. Saí correndo pelo fundo da casa, subi a escada, joguei a veste que eu vestia. Sim. E olhei e falei, o que está acontecendo? Corre, corre, corre. Minha mãe está endemoniada. Vai nós correndo. Todo mundo de camisola, uma de hobby, a outra de eu com o roupão por cima da camisola, sai nós para a rua fora. Chega lá, o demônio estava enforcando a mulher, batendo nela mesmo. A gente ficou mais ou menos umas 2 horas lutando com esse cão. Saía um e vinha aquela casta, e vinha aqueles demônios, e fazia ela se bater. E aí começou uma saga. Essa mulher entrou na minha vida, e ela virou um chiclete na minha vida, e é minha amiga hoje. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu nunca gostei de ficar conversando com demônio. Ficar lá, quem que é você? De onde você vem? Para onde você vai? Não. Não tem Só precisão que ela disso, né? eu precisava, porque não tinha como, eu não entendia o que estava acontecendo. Aí eu fui, chamei, assim, para conversar. Ela manifestou, eu falei, e aí? Onde que está? O que está acontecendo? Ela não tinha me contado. Ela tinha ido no terreiro de macumba. Ela tinha feito uma obra de macumbaria para matar uma pessoa. Ela tinha feito um pacto de cigarro lá com eles. Aí ela vem para mim e não me conta isso. Aí ele falou, foi ela. E ele contou o que ela fez. Aí a gente orou, expulsou. Quando expulsou, eu virei para ela e falei, me conta, como é que foi o negócio do centro de macumba? Ela, quem te contou? Foi o cão que estava no seu corpo, me fala. Aí ela começou a contar. Então, ela tinha feito ali, ela tinha algo ali em oculto que ela não queria revelar. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Meu Deus. Chega para você e você acha que é uma libertação simples, a pessoa fez pacto em oculto lá. Que coisa errada, não né? Não te conta o que fez e você fica lutando com aquilo ali. E essa mulher foi isso, sabe? Foi o que aconteceu. E foi 1 ano a libertação dela. 1 ano? Demorou isso tudo? 1 ano. 1 ano onde ela estava manifestável. Foi Deus. muita luta. Ela não muita aceitou luta. Jesus durante esse... Aceitou Jesus, ficou 30 dias e saiu. Sabe? E aí depois ela ficou liberta bastante tempo, só que aí ela voltou com as práticas erradas. Aí então hoje em dia continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não Voltou se libertou. tudo. Ela voltou, né, com as mesmas práticas, continuou do mesmo jeito.
Aí eu falo que... Por isso que eu falo, muita gente não entende isso, sabe? As pessoas viram e dizem assim, pastora, por que a senhora não ora para todo mundo? Não oro. Porque eu aprendi uma coisa. Tem que ser para quem quer, para quem entendeu o que está acontecendo, para quem quer ser liberto. Tem pessoas que chegam lá e levam pessoas para mim que a pessoa não quer ser liberto. Ela não quer parar. Não quer, a pessoa não quer. Quer oração, mas não quer parar, né? De fazer as coisas E está indo erradas. forçado pelos familiares, está indo forçado por alguém. Não dá. Querendo forçar uma libertação. Na realidade, a libertação não é só a questão de sair aquele demônio. É a questão da pessoa realmente não ter aquilo na vida. Renunciar, né? Renunciar. Né? Igual, eu fui entender por que desse dom, por que Deus me deu isso desde criança. Eu fui entender depois que eu comecei a viver isso. Porque aonde eu ia atuar, onde Deus me queria, eu precisava ver, saber e entender, sabe? Então, assim, tem muitas pessoas que perguntam para mim, pastora, qual o meu chamado? Como que eu descubro qual o meu chamado? E eu sempre digo para elas o seguinte, entra na obra, começa a trabalhar, e trabalhando na obra, Deus vai te destacar em alguma coisa, e você vai saber que aquele é o seu chamado. Porque não adianta eu dizer para uma pessoa assim, tem gente, minha irmã, que está assim, eu vejo demônio, então minha área é libertação. O capeta não me deixa dormir, então a minha área de trabalho na igreja é libertação. E não é isso, às vezes é só gente perturbada. Às vezes é só demônios hereditários, familiares que vêm perturbar a vida da pessoa. Mas a pessoa já acha que tem um dom. Aí ela vai lá e mexe no vespeiro. Aí ela mexe no vespeiro, o cão vem contra aquela pessoa, né? O inimigo vem, não está preparada, fica toda arrebentada, ele faz o que quer com ela, porque não tem uma preparação. Então, é a mesma coisa de eu virar para a irmã hoje e falar assim, aqui, eu tenho um dom de mestre. Eu ensino. Não ensino. Eu não tenho dom de mestre. Então, não adianta eu querer ocupar a posição de alguém que tem o dom de mestre da palavra, porque é diferente a pessoa que ensina e a pessoa que direciona como um mestre faz. A pessoa que tem o dom de ensinar, ela demonstra aquilo. Ela te faz entender. A palavra, ela revela para você com aquela pessoa. Sabe? Então, não adianta eu virar para você e falar assim, não, eu tenho um dom de mestre. Não tenho. Não tenho. Eu, pela misericórdia, eu prego ali. Que Deus dá e pronto. Que Deus te mostra. Porque a minha... Deus te capacita, né? Então, a minha área não é essa. Sim. Aí as pessoas... Agora, só porque eu consigo ler a Bíblia e entender, eu tenho um dom de mestre? Não. Eu consigo... pegar e debulhar ela para todo mundo e transmitir. Não consigo. Então, eu tenho que saber o meu lugar. Eu tenho que saber, né?